Salmo de número 23, tema Organizando a Vida. Salmo de número 23, diz a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas, ou a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Novamente o verso de número 3 diz: Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a palavra dele aos nossos corações de maneira extremamente especial esta noite. Nós temos caminhado com o tema Reorganizando a Vida, baseado no Salmo de número 23. Já falamos sobre lidar com a ansiedade, lidar com as inquietações do coração, sobre o antídoto para emoções danificadas, e hoje nós queremos falar um pouco sobre o antídoto de Deus para a indecisão. Se tem algo que incomoda em nossa vida, é quando nós ficamos indecisos em relação a algumas posturas e atitudes. Não são poucas as vezes que nós nos deparamos com uma bifurcação existencial, que nós não sabemos exatamente o caminho a qual seguir. É extremamente desgastante quando nós estamos de maneira muito forte em nosso coração a dúvida e não sabemos o que fazer. Não são poucas as vezes que nós nos deparamos com isso, e não são também da mesma forma momentos que nós, após decidirmos, ficarmos em dúvida se tomamos a decisão mais certa ou mais adequada. A nossa vida, por isso o Salmo 23 fala sobre isso, a nossa vida é uma série de escolhas e decisões. A nossa vida é uma série de escolhas e decisões. Todos os dias nós fazemos escolhas, todos os dias nós tomamos decisões. Algumas são decisões mais simples. Que roupa você iria colocar para vir no culto esta noite? Importante no aspecto, mas são questões do dia a dia. Mas tem decisões que elas são fundamentais, que elas têm relevância. Se você vai casar ou não nesse momento, se você vai permanecer nesse relacionamento, ou se é hora de você pensar em outra possibilidade, se você vai tomar uma decisão e se envolver no ministério ao qual Deus tem te chamado. Às vezes uma questão empresarial, se é o tempo de você dar um up na empresa, se você investir, de você fazer uma transição, de você ver novos horizontes, novas possibilidades. A vida é uma série de escolhas e decisões. Sucesso é basicamente uma questão de tomar decisões sábias. Essa é a conotação de sucesso. Quando nós tomamos decisões erradas, nós fracassamos na vida. Todas as vezes que nós tomamos decisões erradas, nós depois temos que lidar e que administrar aquilo. Com certeza, alguns de nós já tomamos algumas decisões e pensamos: puxa, eu podia ter feito diferente, poderia ter feito outra escolha, poderia ter tomado uma outra atitude. Com certeza nós lidamos com isso. Você alguma vez já ficou com medo de tomar uma decisão errada? Alguma vez na tua vida você já ficou com medo de tomar uma decisão errada? Algum momento na tua vida você já sentiu isso no seu coração? Interessante que a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, verso 8, que um homem de mente indecisa, ele traz desequilíbrios para todos os seus caminhos. Um homem de mente indecisa, ele traz desequilíbrios. E a Bíblia diz, na original da palavra, na palavra grega, desse desequilíbrio significa oscila como um bêbado. Às vezes é normal uma pessoa ter momentos de dúvida, mas se ela passar a vida o tempo todo inconstante,
o tempo todo oscilando, o tempo todo indefinida, vai acabar trazendo desequilíbrios para a vida. Tem pessoas que elas são inseguras cronicamente. Tem pessoas que, para ela tomar uma decisão, ela precisa que outros reforcem para que ela então fique mais tranquila. E aí precisa de Deus tratar a raiz e curar. Pode ser que nesta noite você precisa tomar uma decisão na tua vida. Pode ser que nesta noite você esteja numa fase onde o Senhor está mostrando algumas coisas para você se posicionar. Pode ser que nesta noite você, alguém que está acompanhando pelo site, esteja numa bifurcação. Em alguma área, em algum momento da vida, ficamos com aquela inquietação. E quando não, após decidir, não é poucas as vezes, como nós já falamos, que a pessoa fica imaginando: poxa, será que eu não pensei? Será que eu não decidi errado? Estatística: a maioria dos casais, nos primeiros 3 anos, pensa pelo menos uma vez: será que eu casei com a pessoa certa? Estatística: pelo menos 3 anos, os primeiros 3 anos, a maioria dos casais não vai querer acertar agora com a esposa, vou querer perguntar agora do lado se ele já pensou isso agora, nesse momento. Mas a maioria pensa pelo menos uma vez: será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu fiz a escolha profissional certa na minha vida? Será que a faculdade que eu estou pensando, ou que eu prestei vestibular e agora estou cursando, foi a melhor decisão que eu tinha que tomar? Será que o ministério que o Senhor, eu entendi que abriu uma porta, foi o melhor para a minha vida? Será que esse namoro a qual eu estou inserido é o plano de Deus para a vida? Esse noivado é o projeto de Deus para mim e para a sua vida? As pessoas podem estar se perguntando. A Bíblia fala sobre o homem de coração com esse desequilíbrio na mente. Por isso o texto diz que o Senhor é que Ele nos guia pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que geralmente nós buscamos a vontade de Deus, mas de uma maneira equivocada. Muitas vezes nós queríamos de uma maneira que o Senhor pudesse chegar e falar, e eu ouço pessoas falando: como eu queria que Deus chegasse para mim e falasse: só faz isso, faz aquilo outro. Seria, parece que, tão mais simples a vida, mas nem sempre é dessa maneira. Algumas vezes nós buscamos formas equivocadas de buscar ao Senhor. Algumas pessoas usam um método místico. Ela tem que ter um arrepio, ela tem que ter um frio na espinha, ela tem que descer uma descarga elétrica, tem que dar uma catarse, tem que ter uma experiência extra metafísica para ela poder falar: não, Deus falou comigo. Se não der algo diferente, um calor que subiu do pé, passou pela cabeça e desceu de novo, e uma experiência diferenciada, foi muito xoxo, foi muito frio, acho que Deus não falou comigo. Não senti nada diferente. De pessoas que buscam a direção de Deus por um método místico. Tem pessoas que buscam uma direção pelo método mecânico. É extremamente racional e lógico. 2 mais 2 é igual a 4, 4 mais 4 é igual a 8, e vai fazendo a lógica para chegar a uma conclusão daquilo que Deus quer na vida dela. Como se fosse uma receita: 9 passos para acertar inteiramente, não errar nunca na vida. E aí, ontem eu falava com os jovens sobre isso. Se tudo for muito lógico, racional, nós não precisamos de Deus. Se não tiver passo de fé, não precisa de Deus. Se as decisões da nossa vida for extremamente racional, baseado em lógica, baseado na construção de pensamentos, não estou menosprezando isso, faz parte da vida com a idade mental e as faculdades mentais para você tomar decisão, mas se ela pautar somente no racional, nós não dependemos, não precisamos do Senhor. Alguns têm um método mágico. Ela quer que Deus mande um telegrama para ela. Ela quer atender o telefone e do outro lado ela ouvir: aqui é o El Shaddai ligando para você. Eu tenho uma mensagem para você. Alguns querem que o Senhor responda de uma maneira mágica, de uma maneira assim que fosse inusitada, para você poder então falar: olha, Deus realmente Ele falou comigo. Eu quero dizer para você nesta noite: tem decisões que elas influenciam determinantemente as nossas vidas. Tem decisões que elas são mais simples. Tem decisões que elas, como eu já falei, são do dia a dia, do cotidiano.
Mas tem decisões que elas definem determinantemente as nossas vidas. Por isso nós precisamos daquela graça e da misericórdia do Senhor. A vontade de Deus não é um sentimento ou uma fórmula, e nem algo que nos deixe sentindo frustrado ou amedrontado. Não é essa a vontade de Deus. A minha pergunta para você que está aqui nesta noite, minha pergunta para você que está nos acompanhando no site: tem algo que você precisa decidir nesses dias na tua vida? Tem algo que você precisa decidir em relação à tua caminhada? Tem algo que você está pedindo ao Senhor? Deus, me oriente, me mostre qual é o melhor caminho. Como eu posso saber então? O que eu devo fazer para Deus dirigir o meu caminho de maneira certa? A Bíblia diz, aqui não como receita ou como forma, mas como princípios, 4 coisas, 4 atitudes, 4 posturas que vão me auxiliar em relação a isso, baseado no Salmo 23. 4 orientações bíblicas que eu preciso ter na mente e no coração. Admitir que eu preciso que o Senhor dirija a minha vida, pedir com fé, ouvir a resposta de Deus e confiar em Deus mesmo quando eu não entendo, ou quando eu não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. São 4 aspectos, 4 questões que eu preciso na minha vida. Admitir que eu preciso de um guia na minha vida. Esse guia é o Senhor. Eu pedir com fé para que Ele me mostre aquilo que é o melhor para a minha caminhada. Ouvir a resposta de Deus e confiar em Deus mesmo quando eu não estou entendendo nada. É a nossa proposta nessa noite exatamente isso. Primeiro, admitir que Deus dirige a nossa vida. O grande desafio nosso é que nós queremos dirigir a nossa própria vida. Isso não é novo, isso começou no Éden. A tentação de Satanás em relação a Adão e Eva é exatamente essa. O inimigo falou para Eva: no dia que comer da árvore da ciência do bem e do mal, vai lhes abrir os olhos e vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vão se tornar independentes. Não vão precisar de ter mais ninguém que dirija a sua vida. O ser humano tem uma tendência: eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu não quero ninguém dirigindo, eu não quero ninguém falando o que eu devo ou não fazer. Eu quero cuidar da minha vida, eu quero fazer da minha maneira, eu quero fazer do meu jeito. Essa é a característica do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, porque ele quer fazer da maneira dele, ele quer fazer do jeito dele as coisas. É interessante que até nas coisas menores nós temos dificuldade de depender. Você quer ver quando somente o homem é mais tendencioso a isso. Está dirigindo numa cidade, apesar que o GPS auxilia muito hoje e evita muitas se perder no caminho, mas é comum às vezes se perder. A mulher fala para o marido, para o esposo, para o noivo, para o namorado, para o colega: para ali no posto e pergunta. Não, eu vou achar já já. Para ali na esquina e pergunta. Não, eu vou achar já já. Tem uma pessoa parada ali na esquina, pergunta para ela. O homem tem uma tendência de falar: não, eu vou achar, pode deixar. Só pergunta a hora que não tem mais jeito. A hora que já rodou, não achou mesmo. Aí para o carro: sabe onde é tal lugar, tal rua. Mas é uma tendência de primeiro esgotar todos os recursos para depois perguntar alguma coisa. A grande questão é que nós queremos dirigir a nossa própria vida. Isso eu não estou me referindo a alguma pessoa isoladamente, estou falando para todos nós. Para todos nós temos uma luta. Esse desafio, quando significa passar a direção da vida para o Senhor, mostra exatamente isso. Olha o texto de Isaías 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, temos deixado os caminhos de Deus para seguir o nosso próprio caminho. Nós queremos definir o nosso caminho. As pessoas têm uma ilusão: não, eu não me submeto a nada vai me influenciar ou dirigir a minha vida. Mas sempre eu e você somos dirigidos por alguma coisa. Não tem como estar nesse mundo sem ser dirigido por algo. Alguns podem ser dirigidos pela culpa, alguns podem ser dirigidos pela mágoa, alguns podem ser dirigidos pela soberba, alguns podem ser dirigidos pelo inimigo, alguns podem ser dirigidos por outras pessoas, alguns podem ser dirigidos pelos sentimentos próprios, e alguns outros, que eu espero que seja esse o meu e o seu caso, dirigidos pelo Senhor. Mas sempre tem alguém dirigindo. A questão é quem vai estar no controle. É ilusão, é utópico achar que não tem nada dirigindo a nossa vida. Ou é o dinheiro dirigindo a vida, ou é os bens materiais dirigindo a vida, ou é o status dirigindo a vida, ou é os
movimentação dirigindo a vida, sempre vai ter algo dirigindo a vida, sendo a força motriz e a força maior. A questão é quem vai estar no controle, se é o Senhor ou se é alguma outra coisa que vai estar dirigindo a nossa vida. A Bíblia fala, e Davi fala de uma maneira nessa analogia da ovelha, porque ele conhecia a ovelha, que a ovelha tinha visão curta. A ovelha não enxerga longe, não é um animal que tem uma visão ampla, tem uma visão periférica, que enxerga amplamente, tem uma visão curta. Por isso o pastor precisava guiá-la, por isso o pastor precisava conduzi-la para cada passo que ela fosse dar, para cada caminho que ela fosse trilhar. E aí ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, me conduz às águas tranquilas, restaura minha vida, meu vigor, e guia-me pelas veredas. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nosso coração enganoso. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem caminhos que parecem ser certo, tem caminhos que parecem ser o melhor, tem caminhos que nós olhamos e ficamos deslumbrados. Nem sempre esse é o melhor caminho. Você vê um exemplo maior, nós já falamos isso com a igreja, quando Abraão e Ló no Velho Testamento, eles vão se separar e cada um seguir o seu caminho, e o tio, com o coração liberal, fala para Ló: escolhe um lado que você quer escolher e eu vou para o outro. Usou de um bom senso, era correto e coerente, que o sobrinho falasse: não, o senhor é mais velho, o senhor me ajudou, o senhor me abençoou, foi o senhor que me trouxe até aqui, as posses que eu tenho foi o senhor que me auxiliou, escolhe o senhor primeiro. Mas Ló não fez isso, ele se empolgou. Eu tenho a opção de escolher primeiro, ele se empolgou. Aí ele foi, ele olhou a campina verdejante, bonita, ele olhou a paisagem mais bonita, ele olhou a paisagem mais interessante. Eu falei: é aquela mesmo que eu quero. Nem perguntou para Deus, nem orou a Deus, nem pediu para que o Senhor confirmasse no coração dele. O que mais impressionou os olhos dele, ele escolheu. Resultado: ele foi para as campinas verdejantes e Abraão foi para o outro lado. As campinas verdejantes era Sodoma e Gomorra. Foi o lugar que Deus exerceu o juízo depois. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes você escolhe baseado nessa impressão. Você que está orando com o teu namorado ou namorada, você não precisa namorar alguém que você não se identifique em nada. Às vezes você pode ficar deslumbrado. Às vezes você olha a campina verdejante, às vezes é melhor você pegar o trabalhador ali, batalhador, do que você pegar o modelo que você vai precisar trabalhar para cuidar dele depois. Tem hora que é melhor você pegar um que está lá mais disponível no mercado, mas que vai cuidar de você, do que às vezes a campina verdejante. Às vezes tem pessoas que estão dizendo que você tem que entrar no desespero, primeiro que aparecer para você mergulhar, não é para fazer isso. Mas tem gente que passa a vida inteira escolhendo. Já viu o ditado: quem muito escolhe, cabe escolhido? Já vi vários exemplos, que a pessoa teve várias oportunidades, escolheu, tum! A hora que deu o tiro errado. A hora que escolheu a campina verdejante, pois virou Sodoma e Gomorra, virou desespero, virou aflição de espírito. Não estou dizendo que você tem que mergulhar, estou dizendo que você tem que estar no desespero. O primeiro que aparece na frente, você vai esse mesmo, e põe a bandeira do Cristo na cabeça, está tudo certo. Não é isso. Você pode pedir direção a Deus. Só que eu vejo às vezes as pessoas se impressionam, às vezes a bênção está mais perto do que você imagina. Você precisa erguer os olhos. Às vezes você precisa perceber aquilo que é o projeto de Deus em todas as áreas, irmãos. Em todas as áreas. Se Ló tivesse aplicado aquela ditada: quando a esmola é muito, o santo desconfia, ele teria evitado o erro na vida dele. Ele olhou tudo muito bom, era para ele pensar um pouco melhor em relação a isso. Às vezes ele tem que pensar. Mas aqui ela fala sobre essa questão, sobre decisões que nós tomamos e depois descobrimos que erramos. Algumas são mais fáceis de retornar, algumas são mais desafiadoras para fazer um processo de volta. Mas o Senhor, na sua misericórdia, na sua graça, Ele me dá essa condição. Mas a questão hoje é o seguinte: as pessoas querem um guia. As pessoas falam muito sobre um guia. Tem pessoas buscando um guia. Tem pessoas que querem um guru para dirigir a vida delas. Tem pessoas que querem um líder religioso para dirigir a vida dela. Um pastor, um líder de alguma outra religião
religião, pode ser qualquer religião. Tem pessoas que querem um guru para poder falar para ela tudo que ela deve fazer ou não, dirigir a vida dela. Tem pessoas que buscam um guia, tem guias que são entidades espirituais demoníacas para poder tumultuar a cabeça e a vida das pessoas, apenas para orientar momentaneamente, muito mal orientado, caminhos que não tem nada a ver com Deus. Eu preciso de um guia verdadeiro, eu preciso de um guia criador dos céus e da terra, eu preciso de um guia soberano sobre todas as coisas, eu preciso de um guia chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Conversão é quando eu passo a direção da minha vida para o Senhor dirigi-la. Renovar meu compromisso com o Senhor é quando eu falo: Deus, está aqui a minha vida, eu quero passar a direção da minha vida, dirige o Senhor na minha vida. Quantas vezes eu e você tentamos dirigir a nossa própria vida? Quantas vezes eu e você nos esforçamos e buscamos da nossa forma e fazemos da maneira como entendemos ser o melhor, nem perguntamos para Deus, e o resultado é cansaço, fracasso, desânimo, decepção, frustração, desânimo, frustração. Eu preciso de um guia maior, eu preciso de alguém que conheça passado, presente e futuro. Só o Senhor para fazer isso. Ele conhece a mim e tua vida, Ele conhece a mim e tua jornada, Ele me conhece, te conhece melhor do que qualquer outra pessoa. Ele conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Ele tem o melhor para mim e para você. Fala a pessoa do lado: o Senhor tem o melhor para a tua vida. O convite nesta noite primeiro é: passa a direção da sua vida ao Senhor. Você que está nos ouvindo no site, você que está aqui, para mim e para todos nós, esse é o convite, o primeiro passo: admitir que eu preciso que o Senhor guie e dirija a minha vida. Segunda questão: eu preciso pedir orientação com fé, preciso buscar o coração de Deus. Há um texto no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, está escrito na palavra: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Peça, busque e bata. Peça. Deus quer que aprendamos a pedir. Deus tem mais interesse em nos responder do que nós em pedir, muitas vezes. Deus tem mais interesse em nos mostrar a sua vontade do que nós, muitas vezes, em conhecê-la. Algumas pessoas falam: mas Deus está preocupado com tantas questões. Tem a fome na Etiópia, tem a crise no Iraque, tem os desafios de Israel, tem a questão da globalização, tem a questão sociológica mundial, tem as questões políticas de ordem maior, tem questões tão grandes que eu não vou perturbar a Deus com coisas pequenas da minha vida. Mas Deus se interessa pelas coisas pequenas, aparentemente, da tua vida, que para você é importante. Deus se interessa pela tua vida. A pessoa fala: não vou nem perguntar, eu não vou nem perder tempo a perguntar para Deus. Esse é um dos grandes erros que nós cometemos. Nós vamos tomando decisões e depois vamos pedindo: Deus, corre atrás de uma pessoa, Deus, corre atrás de abençoar, quando Deus não tem nem compromisso algum com aquilo. Num momento nós paramos para pedir a Ele. Tiago 1 nos mostra como conseguir sabedoria. Se você quer saber o que Deus realmente quer que você faça, esse é o texto: peça a Ele prazerosamente, Ele deixará saber, pois Ele está sempre pronto a conceder sabedoria generosamente a todos que lhe pedem. Mas se você não pedir com fé, não espere que o Senhor lhe dará uma resposta segura. Eu preciso pedir com fé, eu preciso pedir crendo que Ele quer me responder. Ele quer dar uma direção na sua vida. Tem dois requisitos básicos para isso: pedir para a pessoa certa e pedir com a atitude correta. A pessoa certa é Jesus e a atitude correta é fé, essa é a expectativa. Aquilo que você está decidido, você perguntou já para o Senhor? Você já parou para perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida profissional, para a minha vida acadêmica, para a minha formação intelectual, para o ministério que o Senhor me chamou? Deus, o que o Senhor quer da minha vida neste momento, nessa área que eu preciso decidir, relacional, sentimental, emocional? Você parou, eu parei para perguntar? Essa é a questão. O primeiro requisito é admitir que eu preciso que o Senhor dirija a minha vida. O segundo é pedir com fé. O terceiro é ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes nós perguntamos, não dá tempo de Deus responder. Namoro, olha, 99%, um pouquinho mais, já chega pronto. Vamos buscar a vontade de Deus. Não dá tempo nem de Deus responder, já está definido. Porque às vezes nós vamos perguntar a vontade de Deus, mas nós já vamos com a nossa vontade pronta.
Eu vou aceitar desde que a vontade de Deus seja conforme eu estou entendendo que seja o melhor para mim. Se a vontade dele for diferente daquilo que eu pensei, imaginei, então está descartado. Deixa eu seguir o meu caminho mesmo, que é melhor. Muitas vezes nós perguntamos para Deus e não dá tempo de Deus responder. Antes dele responder, nós já corremos, já vamos fazendo e vamos realizando, e já vai iniciando relacionamento, e já vai tomando decisão, e já vai fazendo, e depois vira aflição de espírito, e depois vira situações para a gente administrar no coração, na mente. Depois vira essa questão: eu preciso perguntar para Deus, mas eu preciso parar para ouvir a voz do Senhor. Algumas questões Deus sempre vai falar comigo, com você, está sempre falando comigo, com você. Aqui algumas questões, só que não permite que eu às vezes ouça a voz de Deus. Seu receptor pode estar desligado, ou o meu pode estar desligado. Você nunca estabeleceu um relacionamento com Deus, precisa estabelecer. Pode estar fora de alcance. De repente a sintonia está afastada, o senhor não consegue ouvi-lo, ou está no canal errado, está fora de área. Deus está falando igual o celular nesses dias. Está um desafio para falar em celular nesses dias. Os seus operadores, vou nem falar o nome de alguns operadores, se não operar alguma, mas tem alguns operadores que nesses dias estão um desafio. Você fala, está toda hora fora de área. Tem hora que nós estamos assim com o Senhor, nós estamos fora de área, nós estamos sintonizando e não conseguimos ouvir o propósito do Senhor. Olha o que diz a Bíblia em Jó 33, versículo 14. A verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deus sempre está falando, algumas vezes de formas diferentes que eu vou abordar. Tem dois extremos nessa questão aqui. Tem pessoas que dizem: Deus nunca falou comigo, Deus não fala comigo, Deus nunca me deu uma direção, Deus nunca falou comigo. Não, Deus já falou com você várias e várias vezes. A questão é se você está conectado ou não. Esse é um extremo. O segundo extremo é pessoas que toda hora Deus fala com ela. Eu fico impressionado. Toda hora, cada 5 minutos Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus falou que eu falo com meu pai. Mas gente que é bom demais da conta. Para mim ouvir a voz de Deus demora um tempão. Tem gente que toda hora, quando não, algum chega: pastor, o que você acha? Deus me falou. Eu fico imaginando, vou achar o que mais? O que eu vou achar se Deus falou? Quem sou eu para dar opinião? Se o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo quanto neles há, já falou, quem sou eu para dar opinião do que Deus falou? Eu falo: a pessoa não tem nada mais para falar. Se Deus te falou, quem sou eu para falar alguma coisa? Tem os dois extremos. Pessoas que falam: Deus nunca fala comigo. E aquela pessoa que toda hora Deus me falou, parece que ela tem aquele telefone vermelho da tempo da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, pegava o fone e falava direto da Casa Branca para o Clemente e falava direto já, para a pessoa ter essa... Toda hora Deus me falou a cor da amiga que eu tinha que pôr hoje, Deus me falou a margarina que eu tinha que passar no pão, Deus me falou, e fica um negócio. São os dois extremos. Eu preciso entender que existe uma direção de Deus. Quais são as formas como Deus fala conosco? A maneira. Primeiro, Deus fala conosco pela palavra. Toda direção, toda orientação que não vier da palavra, ou não tiver harmonia com a palavra, você descarta. Pode ser o maior líder, pode ser a pessoa mais renomada, pode ser a pessoa mais carismática. Se a direção que ela te der não estiver harmonia com a palavra, você pode colocar do lado. A Bíblia, Paulo mesmo disse que se viesse um anjo e pregasse um outro evangelho, a qual não era o evangelho da morte e ressurreição de Jesus, para considerar anátema. A referência maior como Deus fala comigo, com você, é a palavra. Por isso eu preciso ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, meditar na Bíblia. Eu preciso ter no coração a palavra para que o Senhor fale comigo através da palavra. Deus usa pessoas para falar comigo. Deus usa pessoas. Eu não sou contra dom de profecia. Eu creio em dom de profecia. Eu creio que Deus usa pessoas sensatas, coerentes e maduras para liberar uma profecia. Mas também tem muita profetada. Tem muita profetada. Que tem de profetada impressionante. O senhor me mostrou aqui que na semana alguém teve dor de cabeça. Quem não teve na semana uma plateia? E às vezes as pessoas mergulham. Profecia você guarda no coração e vai conferindo a cada dia. Primeiro, você não precisa correr atrás de profeta. Você começa por aí. Se Deus quiser falar com você, Ele vai falar com você da maneira dele, que você não precisa correr atrás. Segundo, quando Deus te falar algo, Deus usar uma pessoa, você guarda no coração. Não foi porque fulano, Deus você falou, você tem que mergulhar de cabeça, você guarda no coração. Texto de Coríntios até fala que um profeta falava, 2 ou 3 julgavam.
você guarda no coração e vai caminhando ponderadamente para saber se aquilo vem da parte do Senhor. Deus usa impressões, circunstâncias e dor. Tem algumas questões, deixa eu falar rapidamente que eu estou chegando para o final. Deus algumas vezes dá um insight no teu coração. Deus coloca uma impressão de um sentimento mais forte no teu coração. Quando você percebe isso e você vem ter harmonia com a palavra do Senhor, faça. Às vezes Deus coloca, já aconteceu com a minha vida isso, coloca uma impressão para você visitar uma pessoa no hospital hoje. Você estava programado para visitar amanhã, depois de amanhã, coloca uma impressão, vai hoje. Aí você vai hoje, às vezes no outro dia seria tarde para você ir. Às vezes Deus coloca uma impressão para você pegar o telefone, ligar para alguém e falar, eu quero te declarar um texto bíblico sobre a tua vida. É o Espírito Santo muitas vezes. Deus já colocou impressão, às vezes uma impressão mais forte, para você falar do amor de Jesus com uma pessoa que você vê com menor possibilidade, e é aquela pessoa que Deus está preparando o coração dela. Às vezes Deus coloca uma impressão no teu coração para não ir para aquele caminho, não tomar a decisão. Às vezes você vai fazer um negócio e o coração fica inquieto, e aquela luzinha vermelha acende no coração, e você fica com uma impressão que não está legal, não está bem digerido, não está em paz. A paz, não faça, não faça. Quantas vezes você falou, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse... As pessoas me falam, mas não é que eu senti uma inquietação mesmo? Não é que eu senti algo que não estava legal? A luz, uma impressão que Deus coloca no coração. Às vezes você vai tomar uma decisão na tua vida, vem uma impressão, aí eu preciso entender, se tiver harmonia com outras questões, o Senhor pode estar falando comigo, com você. Deus usa circunstâncias e Deus usa a dor. Não que Deus provoque a dor, mas Deus não desperdiça nem a lágrima nem a dor. Deus sussurra quando tudo vai bem, mas a dor é o megafone de Deus. Muitas vezes nós mudamos quando a dor é maior do que o medo de mudar. Não que Deus provoque a dor, mas Ele não desperdiça nenhuma dor, Ele não desperdiça isso. Algumas pessoas aqui nesta noite, alguma pessoa no site ouvindo, pode estar pensando, mas eu fui longe demais já. Eu tomei decisões erradas, eu fui longe demais. Eu tomei decisões erradas e não tem mais jeito na minha vida. Eu tomei decisões equivocadas e foi algo que transtornou demais. Eu quero dizer para você que não há caso perdido para o Senhor. Eu quero dizer para você que não há caso que Ele não possa restaurar, que não há situação que Ele não possa dar uma nova oportunidade, que não há algo que Ele não possa fazer recomeçar, segurar na minha, nas tuas mãos e fazer algo diferente. Nós estamos trabalhando sobre o tema, o antídoto para a indecisão. Pode ser que nesses dias você precisa tomar decisões na tua vida, decisões importantíssimas, ou mesmo decisões que definam tua vida ministerial, tua vida pessoal, tua vida sentimental, tua vida profissional, tua vida espiritual. O Senhor tem te chamado para admitir que nós precisamos que Ele dirija a nossa vida, pedir com fé, a disposição de ouvir, e por último, eu preciso confiar em Deus mesmo quando eu não entendo. Irmãos, isso daqui é básico. Isso daqui é básico. Eu preciso confiar em Deus mesmo como eu não entendo. Eu preciso saber que quando não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, Deus está no controle. Presta atenção no que eu vou te falar, é uma experiência particular e peculiar em mim. Experiência não serve como base doutrinária. Experiência, cada um tem a sua diante do Senhor. Mas a experiência que eu tenho percebido na minha vida e na vida de outras pessoas também, às vezes você toma um passo de fé, você dá um passo de fé, você toma uma decisão, você está numa transição, você está num processo onde o Senhor vai dar um up na tua vida, e a sensação que nós temos, que afinal de contas nós tomamos a decisão melhor, então vai dar tudo certo agora, as portas vão se abrir rapidamente, e vai tudo funcionar, e vai tudo ser legal, e vai tudo ser bênção. Mas eu tenho aprendido que após algumas decisões e diretrizes do Senhor, tem um período da prova, tem uma primeira lombada para passar. É aqui onde alguns ficam. Tem uma primeira lombada para passar. Olha a nação de Israel, irmãos. Nos momentos mais importantes, em termos de intervenção poderosa de Deus, foi quando eles saem do Egito. 430 anos escravos no Egito. Deus levanta Moisés, vai intervir com mão forte. Deus quebra o faraó através do juízo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O faraó não aguenta mais e diz: vai embora para a nação onde vocês querem, para a nação que vocês vão formar agora. E sai a nação de Israel. Ali aquele povo judaico, celebrando,
contente, alegre, um novo momento, um novo período na vida deles, agora uma nova etapa da vida deles, eles vão caminhando. Quando eles se aproximam do Mar Vermelho, acontecem dois fatos. Primeiro, eles se deparam com o primeiro obstáculo, o Mar Vermelho, e concomitantemente, o coração do Faraó tinha se arrependido de ter liberá-los, e montam um exército para persegui-los, para trazê-los de volta, para não perder os escravos ou para aniquilá-los ali mesmo no deserto. E aí eles se deparam, olha de um lado uma cortina de montanhas do lado direito, olha do lado esquerdo uma cortina de montanhas, olha na frente o Mar Vermelho, e atrás vem o exército inimigo. Mas tinha sido pós um grande milagre de Deus isso. Deus era um momento novo, era um tempo novo, havia uma intervenção de Deus, algo extraordinário iria acontecer. Só que tinha uma primeira lombada para passar. Eles estavam num beco sem saída. Algumas vezes eu e você nos sentimos num beco sem saída. Tem hora que eu e você nos sentimos num beco sem saída. Tem hora que você fala, mas Deus, eu pensei que agora que ia engrenar as coisas, uma luta dessa. Eu pensei que agora que ia dar certo uma batalha dessa. Eu pensei que agora que as coisas iriam funcionar. Às vezes nós sentimos isso. Às vezes nós falamos, será que eu tomei a decisão errada? Será que eu tomei a decisão errada? Esse dia uma pessoa me perguntou se a construção do templo aqui nós temos uma sede que nos ajudou e mandou dinheiro para nós. Oh, vocês têm alguma sede? Tem alguma sede que mandou dinheiro para vocês para ajudar na construção do templo? Eu olhei assim, fiquei imaginando, falei, que sede? Não tem sede que mandou dinheiro. Não tem nenhuma instituição que mandou dinheiro para nós. Não tem ninguém que mandou dinheiro para nós. Teve um grupo de pessoas comprometidas que pegaram 5 pães e 2 peixes e colocou no altar, e Deus foi multiplicando. Essa é a resposta. Uma área de 3.500 metros quadrados, uma estrutura dessa, uma igreja que até então tinha 200 pessoas quando comprou, e depois quando deu passos de fé. Mas tem momentos que mesmo no meio do caminho nós tomamos decisão, nós como liderança ficamos aguardando uma direção do Senhor. Quando chegou 2008, Deus deu uma palavra, agora vai, e nós fomos. Mas eu vou falar que às vezes no meio do caminho, eu lembro um dia que eu estava vindo de Monte Azul, eu pensei, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estava erguendo parede, erguendo tudo, cada dia chegava um orçamento. No primeiro instante os orçamentos eram menores, depois os orçamentos já era só pancada, só pancada. E o carro já estava já zerado, só pancada. O orçamento já era 20 mil, 30 mil, 40 mil para poder dar a estrutura. Eu lembro que um dia eu estava vindo de Monte Azul, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? 45 anos, eu podia estar tranquilo, morar dessa, umas empreitadas dessa, se quebra, vai casa, vai carro, vai família, vai tudo, tem que vender tudo e um pouco mais ainda. Às vezes você sente isso no coração. Nós não estávamos ali vivendo um beco sem saída, não era isso. Às vezes nós estávamos vivendo uma fase de fé, como o Senhor realmente depois honrou, mas às vezes no período que você está, é desafiador. Às vezes você toma uma decisão. Você toma uma decisão na tua vida, eu tenho percebido isso. Ó, toma uma decisão ministerial, vou assumir um ministério na igreja. Ó, a partir de agora eu vou assumir, eu quero ser um líder de pequeno grupo futuramente, eu quero assumir uma área ministerial, eu quero servir. E aí nós imaginamos que as coisas vão ser assim, céu aberto, anjos subindo e descendo, palavra profética toda hora, a unção fervorosa e você não se aguentando tanta unção. Só que eu tenho percebido que algumas vezes pós-decisão vem uma prova, é uma primeira lombada para passar. Eu vejo pastores estabelecendo ministério e só para mim, pastor, não estou entendendo. Tomei uma decisão, comecei o ministério, agora parece que a luta aumentou, parece que eu estava com uma expectativa que a coisa ia ser assim tão rápido. Eu falei, é assim mesmo, fica tranquilo que é assim mesmo. Piora um pouquinho mais, depois melhora. Se você passar a primeira lombada, aí você vai em frente. A nação de Israel estava num beco sem saída. Só que tem um detalhe que é mais do que um detalhe. Tem um grande diferencial. Deus viu um caminho que ninguém via. Deus viu um caminho no meio do mar. Deus viu uma estrada no meio do mar. Deus viu uma trilha no meio do mar. Ninguém via. Ninguém imaginava aquilo. Deus estava olhando e Deus viu. Alguns anos depois eles escrevem nos Salmos 77, do versículo 19: o teu caminho passou pelas águas poderosas, ninguém viu as tuas pegadas. Ninguém sabia daquele caminho. Tem um caminho no meio do mar na tua vida que ninguém está vendo. Às vezes você está num beco sem sair, tomou uma decisão até correta, adequada, não foi porque você errou não, você tomou a decisão certa, alguns momentos.
e você se sente dessa maneira, eu quero dizer para você: confie no Senhor mesmo quando você não estiver entendendo. Deus tem o melhor para a tua vida. Eu já contei várias vezes, eu estava no Ministério Monte Azul em tempo integral, e eu iria fazer faculdade de administração, eu queria fazer uma transição, eu queria voltar ao mercado de trabalho naquele período, inserir no mercado de trabalho. Uma empresa, os diretores me chamou para um processo seletivo de entrevistas, e era assim, fato que a vaga seria minha, não tinha qualquer discussão. Eu estava com uma expectativa muito grande, eu contei isso algumas vezes aqui na igreja já. Eu estava com uma expectativa muito grande, passei pela primeira entrevista, segunda entrevista, e todas as entrevistas já estava tudo certo, era só pro forma, porque o perfil que ele já tinha avaliado se adequava à vaga, ao perfil do cargo. Aí quando chegou na reta final, na decisão final, chegou uma resposta para mim: não foi você o contratado, foi outra pessoa. Eu falei: como? Não foi eu, foi outro? Aí tinha uma pessoa que tinha um certo relacionamento, era de outra cidade, acabou sendo vinculado àquela empresa como contratado. Eu confesso que eu fiquei extremamente frustrado naquele dia. Foi um dia de frustração, foi um dia que eu fiquei assim, com tanta interrogação na mente. Deus, estava esperando tanto, Deus, estava aguardando tanto que desse certo. Eu exercitei a fé, Deus, eu achava que era agora a hora. Deus, está aqui frustrado, o coração fechou, fiquei até um pouco bastante chateado. Passou uns dias e a vida, dentro da própria empresa, depois tinha a parte jurídica, a parte pessoal, dentro da parte de estrutura pessoal, me chamaram: nós temos interesse no teu serviço, só que você não vai trabalhar na empresa jurídica, você vai trabalhar para nós na empresa pessoa física, que é uma estrutura também tão grande como era, e nós damos de você, nós queremos contratar você e tal. E eu entrei na empresa. A empresa é essa que eu trabalhei 18 anos, me desliguei há 3 meses. Mas o fato é que passou alguns períodos depois, alguns anos depois, eu estava no último ano de faculdade, terminando a minha casa em Monte Azul, Leninha grávida, Isabela, naquela fase assim que você já vendeu o que tinha, tem para poder fazer tudo. Houve uma reestruturação naquela empresa e aquela função que era para mim ter entrado foi um dos primeiros cargos a ser tirado da empresa. Eu não fiquei contente que outra pessoa perdeu o serviço de maneira nenhuma. Eu fiquei pensando, se eu tivesse ido naquela hora, eu estava agora no pior momento do desemprego na minha vida. Eu não enxerguei no dia. Eu enxerguei depois que Deus tinha algo melhor para a minha vida. A empresa que eu entrei depois eu fiquei 18 anos, saiu, nós encerramos o contrato, uma transição até a nível Babi tempo integral. No dia eu não entendi. No dia eu não consegui entender que Deus tinha um outro caminho diferente. Às vezes você está no momento da tua vida, você não entende o que está acontecendo. Então, hora que você não compreende algumas coisas, mas o princípio, confie no Senhor mesmo quando você não está entendendo nada. Ele está no controle e tem o melhor para mim e para a tua vida. Isso é importante. Por isso o texto diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Texto de Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nós vamos encerrar. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deixa eu dizer uma coisa para você: não tire conclusões sobre a direção de Deus antes de chegar no final. Não critique um plano inacabado. Deus tem o melhor, creia nisso. Não tenha conclusões precipitadas. Não fique se debatendo interiormente. Não fique achando que Deus errou. Deus não erra, Ele tem o melhor. É que Ele tem o tempo dele para mim, para a tua vida. E por último, esse aspecto que nós falamos, essa mensagem: não tire conclusões sobre a direção de Deus antes de chegar no final. Olha que você chega lá na frente, você pode olhar, aí você pode falar, mas não tire conclusões precipitadas. Eu quero que você entenda, não critique um plano inacabado. Às vezes você começa a criticar um plano de Deus inacabado. Deus tem para acabar, Deus vai concluir, Ele vai terminar. Deus não deixa nada pela metade, Ele tem o melhor. Creia nisso de todo o teu coração. Vamos ficar de pé, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus. Olha que palavra abençoada de Davi, quando ele fala: guia-me nas veredas da justiça por amor do Senhor. Me guia, Senhor. Você que nesta noite é o momento de você tomar uma decisão na tua vida. Você saber que Jesus morreu e ressuscitou, que Ele te ama, que Ele tem interesse na tua vida. Se você ainda não tomou uma decisão definitiva, nesta noite fala: Deus, eu quero passar a direção da minha vida para o Senhor. Se você que está nos ouvindo através do site não tomou essa decisão aí no seu lugar, na sua casa, na empresa, onde você estiver,
você tomar essa decisão: Deus, eu quero passar na direção da minha vida ao Senhor. Já tentei de todas as formas e não cheguei a lugar nenhum. Eu quero passar na direção da minha vida ao Senhor. Se você já tomou essa decisão em algum momento, mas no dia a dia, muitas vezes, nosso coração começa a trilhar nossas próprias jornadas. Esta noite, renove com o Senhor: Deus, eu quero voltar a passar na direção da minha vida para o Senhor. Se você está numa bifurcação, não sabe exatamente o que fazer, fala: Deus, eu quero que o Senhor dirija minha vida. Peça com fé, peça para a pessoa certa e com a postura certa, que é a expectativa de fé. Mas deixa Deus falar. Espere um pouco para Deus responder. Deixa Deus usar uma palavra, ou usar pessoas, ou usar impressões, ou usar circunstâncias, ou até uma dificuldade para poder falar ao seu coração. E por último, confie no Senhor mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Feche teus olhos e comece a orar ao Senhor. Muitas vezes nós ficamos cansados, irmãos, na indecisão. Muitas vezes nós falamos: eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que fazer. E não são poucas vezes que eu e você realmente não sabemos o que fazer. Mas Deus tem o melhor para mim e para você. Às vezes você deu um passo de fé, você tomou uma postura, uma atitude, e você sentiu alguns desafios maiores. Não desanime, passa essa lombada e você vai experimentar da vitória, e aí vem confirmando a unção e o poder e a promessa de Deus na minha e na tua vida. Às vezes você pode estar se sentindo num beco sem saída nesta noite. Às vezes você, em alguma área da vida, se sente num beco sem saída. Peça ao Senhor, creia que Deus vê um caminho onde você não vê, vê um caminho no meio do mar, que você possa confiar no Senhor mesmo quando você não está entendendo absolutamente nada. Se você tiver liberdade, põe a mão sobre o teu coração. Oh, bendito é o nome do Senhor. Como nós precisamos da vontade do Senhor, como nós precisamos da graça do Senhor, como nós precisamos do poder e do perdão do Senhor, mas nesta noite especificamente da direção do Senhor, Senhor guiando a nossa vida, mostrando qual é o caminho, mostrando, Senhor Deus, os passos a serem dados, ó Pai. Vai ministrando segundo o teu poder e querer, cada vida, cada necessidade. O Senhor sabe mais do que nós precisamos, que nós necessitamos. Vem com o teu poder, vem com a tua unção, vem com a tua graça, vem com a tua misericórdia, vem com a direção do Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, amém. Eu sei, olha esse cântico. sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Olha, eu preciso aprender a confiar e descansar. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todo o teu coração declara nesta noite. Todas as coisas cooperam para o bem Mesmo quando nós não entendemos. daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
por amor do seu nome. Abençoada para cada um, guardado no teu poder e no teu amor, dirigidos pelo teu Espírito Santo. Que a graça vivificadora do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém.